felizes e alegres por estarem aqui na casa de Deus. Amém. A Bíblia diz no Salmo 95, versículo 1: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. E agora nós estendemos o convite a toda a igreja para que cante junto conosco. Vamos lá, todos juntos, a alegria. Bem forte. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Muito bem. Vocês já começaram aprendendo essa música hoje. Agora nós vamos cantar uma outra que é para insistir um pouco mais no sorriso e na alegria, porque o nome da música é Sorria. Simplesmente assim, sorria. Esse foi só um aquecimento, hein, gente? Vamos soltar a voz, vamos cantar bem forte. Se na vida falta um sorriso, é porque você não cantou. Pois quando juntos cantamos, a alegria tira a dor. Mas são infinitos e não há razão para cantar. Olha Cristo e sua vida vai mudar. Não sorria partilhando essa alegria e assim transmita muita força, muita união. Se os problemas São infinitos e não há razão para cantar. Olha Cristo e sua vida vai mudar. mulheres agora vivem tão tristes, você deve sempre cantar, pois quando juntos cantamos, A alegria vai a começar. alegria vai começar. Sentimos que fomos feitos para sorrir e sempre amar. Tenha sempre um sorriso para dar. Então sorria partilhando essa alegria e assim transmita muita força, muita união. Se os problemas são infinitos e não há razão para cantar, olha Cristo e sua vida vai mudar. Sorria
Vocês foram muito bem. Nós vamos cantar uma música agora que se chama Mensageiro. Ela fala assim que nessa vida aqui nós temos muitos problemas, nós temos grandes dificuldades, e aí nós pensamos que por isso não devemos falar de Deus, louvar o nome do Senhor, mostrar a Jesus para as pessoas. Mas na verdade, se nós olharmos para a história bíblica, vemos que todos os discípulos de Jesus, eles sofreram as piores condenações que existem nesse mundo para simplesmente falar de Jesus. Então, se existem motivos para você desanimar, desistir, não desista de falar de Jesus às pessoas. Seja um mensageiro dele. volte logo, né? Porque nós não aguentamos mais esse mundo que tanto espera pela volta de Jesus e ainda continuamos aqui sofrendo as consequências do pecado. Nós vamos cantar agora a música Nasce em Mim. Se ainda tem dificuldade em nós em entendermos o amor de Jesus, é porque nós ainda talvez não pedimos a Ele para que Ele habite completamente em nossa vida. Nasce em mim. Vamos nos colocar em pé para cantar essa música. E vamos pensar somente em Deus nesse momento. Ouve a minha oração.
Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus esteja com cada um de nós. Certamente Deus se faz presente, assim como Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Como é bom vir na casa do Senhor, para ouvir a sua palavra, encontrar os nossos irmãos e também os visitantes que nos trazem tanta alegria. E nesse momento nós iremos agora adorar ao nosso Deus, ajoelhados diante do Senhor. Santo Pai, nosso Deus eterno, louvado seja o teu santo nome. Diante das tuas maravilhas, Senhor, obra das tuas mãos, nós ficamos encantados com a criação, Senhor Deus, com as tuas bênçãos e com os teus cuidados a cada momento do nosso viver. Reconhecemos que somente o Senhor é o único e maravilhoso Deus. E é o Deus que nós amamos e que nós decidimos servir. Por tal motivo, Senhor Deus, a nossa vida está em tuas santas mãos. E temos certeza que o Senhor fará o melhor por cada um de nós. E nós te agradecemos, ó Pai, porque nós temos vida, nós temos saúde e condições de vir à tua casa, Senhor Deus, enquanto muitos, Senhor, não têm esse privilégio. Mas assim como nós suplicamos as tuas bênçãos para os filhos que se fazem presente nesse tempo, do mesmo modo, Senhor, que a tua bênção, a tua misericórdia esteja com esses nossos irmãos e também com aqueles que estão ainda longe do teu aprisco. E que esses que estão longe, Senhor Deus, muito em breve, possam estar no meio de nós, Senhor Deus. E assim, todos juntos, cantar louvores, adorar, Senhor Deus, o Deus que tudo pode. Que tua bênção também especial seja concedida, Senhor, aos visitantes que estão no nosso meio. Que eles entendam, Senhor Deus, que aqui é também um dos melhores lugares, Senhor Deus. E em breve também estaremos na nova terra. E nesse lugar, Senhor Deus, que nós ansiamos, lá o Senhor estará conosco, Senhor Deus, pessoalmente, como prometeu em tua palavra. Abençoa também o teu servo, Senhor, este que o Senhor escolheu dentre tantos, para trazer a tua maravilhosa mensagem aos teus filhos. E que mais uma vez, com poder e com glória, a tua voz se faça ouvir nesta casa de oração. E que a palavra seja um bálsamo, Senhor, e traga tranquilidade e paz para a vida, Senhor, da tua igreja. Nós te agradecemos, ó Pai, e estamos diante da tua presença e assim desejamos estar para todos sempre. Oramos agradecidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. O segredo é viver o mais puro amor em tudo que faço, em tudo que sei. Este é o momento, o poder na oração está em suplicar. O poder de mudar está em tudo entregar. Coloco aos teus pés tudo que sou
Este é o momento, toma o meu coração, rendo tudo ao teu controle, meu Senhor. Deixo todo sentimento ser levado a ti. Sou completamente teu, ó meu Senhor. Procuro a verdade em meu caminhar e sigo a ti com os olhos da fé. Cada passo que dou, bem mais perto eu estou. Este é o momento, toma o meu coração, rendo tudo ao teu controle, meu Senhor. Deixo todo sentimento ser levado a ti. Sou completamente teu, ó meu Senhor. Aqui, agora e por toda a vida eu vou dizer: toma o meu coração, rendo tudo ao teu controle, meu Senhor. Deixo todo sentimento ser levado a ti. Sou completamente teu, ó meu Senhor. Sou completamente teu, ó meu Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Que alegria rever vocês nessa noite para continuarmos estudando a palavra do nosso Deus. Eu gostaria de iniciar convidando aqui à frente o irmão Pedro e a irmã Márcia para virem receber o certificado de batismo e para receberem o seu kit de discipulado. Gostaria que o pastor Quarupi viesse aqui à frente e participasse desse momento, quando nós vamos entregar a eles esses kits, não é, que são de início da jornada cristã. Aqui estão. De repente, pastor Quarupi, vamos fazer uma pequena entrevista. Irmã Márcia e irmão Pedro, como vocês estão? Estão felizes por ter iniciado a jornada cristã? Sim, estou mais feliz, né, por uma nova vida que a gente acabou de iniciar ontem. Né? Amém. Foi emocionante estar ali no tanque batismal, ser batizada diante de tantas pessoas. Muito feliz. Amém. Quem vocês gostariam de convidar aqui à frente para entregar esses certificados para vocês, esse kit? Quem seria, seu Pedro? Eu e a Ruth, se ela puder vir até aqui. Neuza e Ruth estão aqui, por favor. Elas entraram no tanque batismal e agora estão aqui para fazer a entrega desse kit de batismo. É bom a igreja saber que essa é uma dupla missionária que nós temos lá no Itaú, né? Fiquei sabendo que já estão estudando com outra pessoa também, para poder um dia trazê-los ao batismo. Então tenho a honra de entregar esses kits para o Pedro e para a Márcia. Eu gostaria, pastor Quarupi, que o senhor, como pastor deles, desse uma mensagem para eles e depois fizesse uma oração de consagração desse casal para a Igreja de Cristo. Primeiro deles, irmão Pedro, vocês dois estão recebendo uma pasta. Nessa pasta tem as boas-vindas da Igreja Adventista como novos membros ali no Itaú. Nessa pasta tem o ciclo do discipulado.
Vocês, na verdade, foram batizados, não é para ser membro na igreja adventista. Infelizmente, vou ter que decepcionar vocês. Vocês foram batizados para ser discípulos. Elas duas já são discípulas. E o que é o discípulo? É aquele que, quando ouve a mensagem do mestre, leva a quem não conhece, tá bom? Então, Deus vai fazer de vocês discípulos. Para isso, tem uma lição aqui que ensina vocês como serem discípulos de Cristo. Tá bom? Então, a próxima etapa de vocês é estudar essas lições. Aqui tem um pequeno convite e o ciclo do discipulado. Então, no momento que você encontrar um amigo que quer conhecer esse evangelho que você agora descobriu e entregou sua vida a ele, o Senhor receberá uma Bíblia, um estudo bíblico. Eu dou para ele também uma Bíblia, um estudo bíblico, para vocês fazerem com a pessoa que vocês encontrarem agora. Tá bem? Então, de hoje em diante, vocês não são membros, são o quê? O que é que vocês são agora? Discípulos. Vão discipular alguém para poder conhecer o evangelho. Tá bem? Que Deus possa abençoar. Pega a sua pasta. Pega a tua pasta também. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Não pensem que por se batizarem, que a vida de vocês será a mil maravilhas daqui para frente. A nossa guerra, diz a Bíblia, não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra as potestades do mal. Satanás vai fazer tudo para tentar eliminar ou minimizar a fé de vocês. Mantenham-se firmes em Cristo. Sabe, quando vier a provação, quando vier a dificuldade, busque as irmãs, busque o pastor, busque os... Vamos orar juntos para que vocês permaneçam firmes na fé. Não desistam, porque em breve Jesus está voltando para nos levar com Ele para o céu. Tá bom? Que Deus possa abençoá-los. E que o poder de Cristo possa estar na vida de vocês. Que Deus possa estar. Vão em paz. Que Deus possa estar com vocês. Quantos estão felizes pela decisão dos irmãos? E os irmãos da Central também estão felizes? Amém. Que Deus possa abençoá-los. Nessa noite nós não vamos esquecer do sorteio. Quantos receberam o ticket para o sorteio? Posso ver se tem alguns candidatos a receber? Tem alguém? Ninguém recebeu? Ali? Olha, então é mais garantido. Ok. Vale para o sorteio esse ticket. Não é que você também pode preencher dizendo se você deseja receber estudos bíblicos, se você deseja receber uma oração da igreja ou se deseja ser batizado. Todos os nossos convidados devem receber. Se você não é adventista, não é membro dessa igreja e não recebeu, eu gostaria que você levantasse as mãos para alguém providenciar esse cartão para você. Alguém está presente, é nosso amigo e não recebeu? Ali temos um senhor ali, por gentileza, já vai chegar. E aqui também temos mais essas duas jovens. Então 3, já está chegando. Pode levantar a mão de novo, que daí já vai chegar até vocês. Aqui temos ali esse senhor e temos aqui essas duas jovens. Isso, já está chegando, isso é muito importante. Muito bem. Hoje estarão orando por nós as seguintes pessoas: a Sandra, a Meire, Guilmar, Ivonete, Valdir, Berenice, Ivonete Moira, Elaine, Maria de Lourdes, Adelaide, Noel, Rose e Daiane. São essas pessoas que estarão durante todo esse culto orando ao Senhor, pedindo a bênção de Deus sobre nós. E o motivo para nós orarmos hoje será as famílias. Pode colocar aqui os slides. Prezados amigos, nós devemos orar pelas famílias, porque Deus tem um grande interesse nas famílias. As famílias da igreja, as famílias do povo de Deus, as famílias que estão perdidas também fazem parte do coração do nosso Deus. Isso porque foi Deus que inventou a família. Lá no Jardim do Éden, quando tudo era perfeito, quando a natureza era perfeita, quando não havia nada que prejudicasse a santa harmonia, Deus fez um homem e uma mulher, Adão e Eva, e os abençoou, e os uniu em matrimônio, e Deus ali estabeleceu o casamento e a família. Por isso hoje, o mundo sem Deus não sabe o que é conviver em família. Por isso hoje, as pessoas sem Deus não estão ligadas nos vínculos matrimoniais, porque estão afastados de Deus. Mas quando Deus está presente, o casamento se torna melhor. Deus honra o matrimônio. Veja esse texto de Malaquias capítulo 2, verso 14. Está escrito: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Quando se celebra um casamento, quando se celebra
um culto para unir um homem e uma mulher, Deus está presente ali. Ele é testemunha. E Ele estende a sua mão e abençoa aquele casal. Não apenas isso, mas Deus santifica o casal. Veja esse conselho do apóstolo Paulo aos casais. Quando no casamento existe alguma dificuldade, ou quando o marido não é cristão, ou a mulher não é cristã, o que a Bíblia diz? O apóstolo Paulo falou: o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Que coisa maravilhosa quando do casal, um ama a Deus, um ora a Deus, um intercede por aquele que ainda não é convertido. O Espírito Santo está presente ali, e aquela pessoa se torna santificada, aquela pessoa se torna melhor, aquela pessoa é chamada para estar mais perto. Eu conheci uma família uma vez, trabalhei com aquela família, e aquela família se tornou adventista. Eles eram de uma outra igreja, e vieram para a igreja adventista. O homem inclusive foi ordenado ancião da igreja, e era um pregador do evangelho, era um homem fiel a Deus. E ali, naquela mesma igreja, um outro casal começou a frequentar, um casal bem mais jovem, e infelizmente, aquela moça mais jovem começou a ter simpatia, a ter interesse não santificado, interesse não de Deus, interesse apenas carnal naquele outro homem. E aquele homem cedeu, e então 2 casais se separaram. E sabe, foi uma vergonha para o povo de Deus, foi ruim para a igreja. Eu soube, já não era mais pastor ali, eu soube destas 2 separações e dessa nova união que não nasceu no coração de Deus. Mas eu ouvi, o pastor que me contou me disse o seguinte: aquela mulher do primeiro casamento começou a endoidecer, ela endoidou. E eu pensei, mas que coisa ruim, não é? A mulher endoidou, mas o pastor disse, ela endoidou de tanto orar, ela endoidou de tanto buscar a Deus em favor da conversão ou da reconversão do seu marido. Já pensou o que é isso, amigos? Aquele homem mais velho tinha agora uma mulher uns 20 anos mais nova do que ele. Ele deixou a sua mulher, que era mais ou menos da mesma idade dele, para ter uma mais jovem, quem sabe mais bonita, quem sabe mais atrativa, mas a sua legítima esposa quis santificar o seu marido e passou a orar, orar, orar e orar. Aquele homem estava comprando um apartamento em uma outra cidade para viver com a sua nova mulher. E então eu soube que quando ele abriu a porta do apartamento para que a sua nova mulher entrasse, ele ficou paralisado na porta. A moça entrou, a moça gostou, e a moça chamou-o para entrar, e ele se recusou a entrar. Ele disse, não, eu não vou entrar, e falou mais, se você quiser pode ficar aí, se você quiser pode morar aí, mas eu nunca vou entrar nesse lugar. E ela disse, por que não? E ele disse, porque quando eu abri a porta, eu vi o diabo aí dentro. O inimigo que separou aquele casal era o inimigo que estava preparando aquele lugar. E ele disse, eu não vou entrar para viver com o diabo. Lá havia uma mulher que estava orando pelo seu esposo. E a mulher justa e santa, crente, fiel a Deus, santifica o seu marido. Aquele homem voltou para sua casa, reconstituiu o seu lar, porque a mulher consagrada santifica o seu marido, e o homem consagrado santifica a sua mulher. É isso que a Bíblia diz, e nós devemos orar pelas famílias. A Bíblia diz em Malaquias 4:6, que no tempo do fim, Deus unirá as famílias, unirá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, trabalhará para que nas famílias haja verdadeira união, verdadeiro amor, verdadeiro respeito. E Deus é poderoso, amigos, para fazer isso. Deus salva a família. E o desejo de Deus é que um dia, quando Cristo voltar nas nuvens dos céus,
cada pai, cada mãe possa dizer: eis-me aqui, Senhor, com os filhos que me deste. Eis-me aqui, Senhor, com a família que o Senhor me deu. E que bonito será as famílias subirem juntas para o reino celeste. Eu pergunto, quantas pessoas aqui nessa noite querem fazer o compromisso de pedir a Deus para santificar a sua família, para que a família possa subir junto para o céu, possa ver as mãos? Amém. Se você deseja fazer isso, nós vamos ouvir aquele hino agora. Josué, cadê o Josué? Venha cantar aqui. Se algum dos jovens também já souber o hino, venha ajudar a cantar esse louvor. Esse hino que fala de um amor que cura, um amor que restaura, um amor que salva, um amor que recupera a família, que recupera os laços. Se você se sente sozinho, se você se sente pequeno e triste, mas quer colocar a sua família nas mãos de Deus, enquanto cantarmos esse hino, você pode colocar-se em pé e vir aqui à frente para nós orarmos em favor das famílias. Pode colocar. Para nós orarmos em favor dos lares, para nós orarmos em favor da restauração do amor conjugal, do amor entre pais e filhos, do amor entre irmãos e irmãs, para a restauração da família. O amor que cura é o amor de Cristo Jesus. Para facilitar, vamos ficar todos em pé. E depois de ficarmos em pé, se você desejar vir à frente, venha para interceder pela sua família, para santificar o seu lar. Como é que vai o seu coração ou a sua família? Quanto tempo faz que a família não se une no culto familiar, por exemplo? Parece que a família não se liga mais a Deus, muitas vezes. Tá tudo tão Sem Deus, o lar é vazio. O lar é triste. Tão triste. E você no seu mundo sofrendo sozinho. O homem sem Deus é um mundo isolado, mas você pode desabafar em Cristo Jesus. Se você deseja voltar-se para Deus e orar pela sua família, venha aqui à frente e vamos clamar a Deus pela restauração do nosso lar. Vem sem reservas, esqueça o passado. É Jesus que apaga todo o passado, apaga as mágoas, te empresto o meu ombro, traz de volta para casa as pessoas sinceras. Quem sabe alguém ficou longe do lar, mas Cristo restaura a família. E o amor que cura te faz vencedor. Deixa o amor de Cristo curar as feridas, curar as mágoas, curar tudo. Não importa como você está hoje, importa que você se aproxima de Cristo Jesus. Eu não te vejo e você nem me diz alô. Converse com Cristo. Já comece a orar no seu coração, pedindo a Ele que preencha o vazio do seu coração. Meu coração tão triste, e você no seu mundo sofrendo sozinho. Não vem desabafar. Desabafa as mágoas em Cristo Jesus. Volta pra casa, volta pra igreja. Rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas. Esqueça o passado, Ele apagou. Mas volta pra casa, te empresto o meu ombro. Rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, e o amor que cura te faz vencedor. O amor de Cristo cura completamente, restaura completamente. É poderoso para pegar os cacos de um relacionamento e fazer uma nova família. Permita que Jesus Cristo restaure o seu lar. Coloque você mesmo a si. Volta pra casa e volta para volta pra igreja. Rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas. Esqueça o passado, Ele apagou. Mas volta pra casa, te empresto o meu ombro. É o ombro de Cristo que está à sua disposição. A vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido,
o amor que cura te faz vencedor. Você está perto de alguém da sua família? Se estiver perto, dê um abraço agora. Se não tiver ninguém da sua família perto de você, então apenas sinta que Jesus Cristo vai unir a família. Eu gostaria de fazer essa oração em favor da união das famílias, em favor do perdão completo, em favor da restauração completa de cada lar. Nós vamos pedir agora a unção do Espírito Santo sobre as famílias. Ó Deus, nosso bondoso Pai que está nos céus, nos leva de volta ao Jardim do Éden, quando o Senhor constituiu o primeiro casal. E restaura, Senhor, o amor verdadeiro no coração do marido e da mulher. Assim como quando o Senhor fez Adão e fez Eva, e eles se olharam e aquele olhar produziu verdadeiro amor. Ó bondoso Pai, que o olhar do marido seja de amor à sua esposa, que o olhar da esposa seja de completo amor ao seu esposo, que haja verdadeiro carinho, verdadeira amizade, verdadeiro relacionamento de respeito e de amor real nesse casamento. Bondoso Deus, o Senhor concedeu filhos a muitos casais. Santifica os filhos, que os pais possam ter a alegria de ver os filhos crescendo nos teus caminhos, que possam ter a alegria de ver os filhos assumindo os seus compromissos com os estudos, com a formatura, com o trabalho, com uma nova família, que os pais possam ter alegria em ver os filhos se tornando homens e mulheres diante do Senhor, e possam ver que os filhos permanecem na vereda da justiça, no caminho de Cristo Jesus, no trilho da salvação. Ó bondoso Pai, se porventura alguma família foi desunida pelo ciúme, desunida pela inveja, desunida por alguma contenda, dificuldade, se alguém, ó Deus, por algum motivo feriu o seu cônjuge, ou feriu seus pais ou os filhos, que o sangue de Cristo Jesus possa perdoar, que o sangue de Cristo Jesus possa restaurar, e que o lar volte a ser aquele ninho de amor, de paz e de felicidade. Nós oramos porque cremos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Pode dar um abraço, quem sabe, um abraço carinhoso em quem é seu amigo, seu familiar, e voltar para o seu banco, para nós agora refletirmos sobre um outro texto da Bíblia. Eu convido você para abrir a Bíblia no Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho diferente. Mateus, Marcos e Lucas são quase iguaizinhos, mas João é um evangelho diferente. João conta histórias que os outros evangelhos não contam. João fala detalhes do ministério de Cristo que os outros evangelistas não perceberam. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ver alguns versos. Evangelho de João, capítulo 1, conta a história de quando Jesus se fez homem e habitou entre nós. O Evangelho de João, ele não fala de José e Maria, não fala lá de Belém, não fala da manjedoura, mas o Evangelho de João diz que o Verbo, a palavra de Deus, aquela mesma palavra que no princípio falou e tudo se fez, esse Verbo de Deus, esse Senhor Jesus Cristo, se fez carne e habitou entre nós. O Evangelho de João não fala da infância de Jesus, não fala do ministério de João Batista, mas ele fala de como esse Senhor Jesus Cristo viveu entre os homens e transformou a vida das pessoas. Os outros evangelhos não mencionam o chamado de Filipe e Natanael, mas João menciona, e eu gostaria de refletir com vocês nesse chamado, e gostaria de relembrá-los do chamado que Deus está fazendo a todos nós, o chamado do discipulado, o chamado de segui-lo, o chamado de andar na sua presença. Por isso leia comigo o verso 43 do Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, verso 43 diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Esse dia imediato é o dia seguinte ao qual
João Batista viu a Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João Batista ficaram desejosos de conhecer aquele homem, porque João Batista disse: ele é o Salvador do mundo, é o Cordeiro que vai morrer para dar vida para a humanidade. Eu sou pequeno, sou indigno de desatar as sandálias dos pés desse homem, porque ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador. E então os discípulos de João desejaram conhecer Jesus Cristo. E de fato alguns conheceram a Jesus Cristo e tiveram um diálogo com Cristo Jesus. E então, no dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galileia. E lá, diz a Bíblia, ele encontrou Filipe. Jesus, imaginem, Jesus estava na Judéia, foi até a Galileia para encontrar Filipe. Quanto é que Jesus precisa andar para encontrar você? Você está aqui na igreja hoje, não foi porque você quis vir, mas foi porque Jesus te encontrou. Em algum momento desse dia, Ele colocou o desejo no seu coração de vir. E aqui você está, porque Jesus te encontrou. Jesus foi até a Galileia para encontrar Filipe. Ele encontrou Filipe e disse uma frase, uma curta frase a Filipe, que mudou a vida daquele homem. Jesus disse: segue-me. Eu fico maravilhado com o poder da palavra de Cristo Jesus. João começou o evangelho dizendo: o verbo se fez carne e habitou entre nós. E eu fico pensando que na ideia, na imaginação santificada de João, ele colocou essas curtas frases de Jesus Cristo para nos fazer lembrar de quando o verbo ainda não se havia feito carne, mas já com a sua palavra mudava todas as coisas. Se lembra que no princípio esse verbo disse uma simples frase: haja luz, e o que aconteceu? A luz apareceu. E esse mesmo verbo disse uma simples frase, apareça a porção seca, e de repente a terra apareceu. E depois ele disse que agora apareça a vegetação, e tudo aconteceu. E agora Jesus diz uma simples frase, não simplesmente o Jesus espiritual, porque Deus é espírito. E antes de se fazer carne, Jesus era espírito. E agora esse Jesus feito carne diz uma simples frase para Filipe: segue-me. E assim como aquela frase de Cristo no princípio, ao dizer que apareça a porção seca e da água, os movimentos começam a acontecer e os elementos naturais agem e aparece a porção seca. Quando Jesus diz a Filipe: segue-me, dentro de Filipe alguma coisa começa a acontecer, alguma coisa começa a se convulsionar lá dentro, uma convicção de seguir a Cristo toma conta daquele homem e ele segue a Jesus. Eu quero dizer que você pode não ouvir audivelmente a palavra de Cristo, mas se Ele lá dos céus disse para você: segue-me, é esse convite que você está recebendo hoje e que está te trazendo para a igreja. Na verdade, não é o homem que encontra Cristo, é Cristo que encontra o homem. Na verdade, não é o homem que clama por Cristo, é Cristo que diz para o homem: segue-me. A Bíblia coloca a salvação, volto a dizer, como algo exclusivamente de Deus. E a parte do homem é simplesmente responder. A Bíblia diz que o nosso Deus amou o mundo. A Bíblia diz que Jesus Cristo deu a sua vida por nós. A Bíblia diz que o arrependimento vem porque Deus nos conduz ao arrependimento. A Bíblia diz que nós nos convencemos que somos pecadores porque o Espírito Santo toca no nosso coração e nos diz que somos pecadores. E a Bíblia diz que o homem segue a Cristo porque Cristo diz: segue-me. Você foi convidado para seguir a Cristo. Algo dentro do seu coração começou a acontecer. A palavra de Deus começou a te transformar. E quem sabe você antes tinha desejo de nas noites estar nos bares, bebendo, fumando, falando mal dos outros, mas agora Deus começa a agir em você e você começa a ter desejo de vir à igreja, cantar e orar. Quem sabe antes você tinha desejo de permanecer em outros prazeres, que são chamados de prazeres lícitos,
quem sabe ficar as noites, longas horas, jogando ali, ou navegando pela internet, mas agora há um chamado que te arranca da frente da TV, da frente do computador e te traz à igreja, porque Jesus está dizendo, segue-me. E é esse chamado de Cristo Jesus que muda. Filipe respondeu a esse chamado de Cristo. Mas há algo a mais que acontece quando alguém se torna seguidor de Cristo. Esse homem chamado Filipe encontrou um amigo seu chamado Natanael. Veja só o verso 45. Filipe, verso 45. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos o Messias, de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Amigos, aquela pessoa que recebeu o chamado de Cristo, ele começa agora a ter interesse de chamar outras pessoas para seguir a Cristo. Filipe encontrou a Natanael. E alguém aí pode dizer assim: bom, ok, Jesus chamou Filipe, mas agora quem chama Natanael é Filipe, não é Jesus. Finalmente aí o homem desempenha o papel principal. Eu vou mostrar nesse texto para vocês que na verdade não foi Filipe que teve a ideia de chamar Natanael, mas foi o Espírito Santo, que já estava trabalhando com Natanael, que levou Filipe a atrair Natanael. Eu quero dizer, amigo, que o Espírito Santo te leva a ser um evangelista. É natural no salvo querer salvar outros, mas porque é o Espírito Santo que age. E aquela pessoa que está na presença de Cristo, ele começa a ter interesse, porque ele experimentou algumas alegrias maiores, superiores. Ele começa a ter interesse de convidar outras pessoas. E de repente, aquele homem que bebia encontra um amigo do bar e começa a dizer: amigo, venha comigo para a igreja. Há uma vida nova, há uma vida diferente, há uma vida melhor. Eu já experimentei esse prazer que você tem. O prazer do fumo, o prazer do álcool, o prazer da droga, eu já experimentei. Mas agora eu experimentei um outro prazer, uma outra alegria, e é melhor, é superior, ela permanece, ela não escraviza, ela não faz mal, ela não prejudica, e ela preenche o coração de maneira muito maior. É o Espírito que leva um homem a ser missionário. Veja o que estava acontecendo com Filipe e Natanael. O mesmo Deus que chamou Filipe, leva Filipe a chamar Natanael. Agora, quem estava trabalhando tudo era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja que interessante a história de conversão de Natanael. 47, mesmo capítulo, verso 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Se lembra, Filipe chamou Natanael e os dois estavam se aproximando. Jesus viu Natanael, que Filipe havia convidado. Jesus olhou para Natanael e disse: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ou seja, Jesus já conhecia toda a vida de Natanael. Ele sabia que aquele homem era um homem bom, era um homem honesto, era um homem sincero, era um homem trabalhador, era um homem respeitoso. E disse: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus Cristo, Ele é capaz de conhecer a nossa vida como ninguém conhece. Ele foi capaz de olhar a Natanael e fazer a leitura de caráter dele. Ele foi capaz de olhar Judas e dizer: Judas, com um beijo trai o Filho do Homem. Ele foi capaz de olhar para Pedro e dizer: Pedro, essa noite você vai me negar 3 vezes. Ou seja, quem estava conduzindo todo o processo da salvação de Natanael era Jesus. Era o Deus Todo-Poderoso. Quem conduz a sua conversão é Ele. E Ele usa pessoas, como quer te usar também para chegar até outras pessoas, mas é Ele quem ama. Agora eu gostaria de me concentrar um pouco na história de Natanael, porque tem alguns detalhes interessantes. Veja só, agora leia comigo os próximos versos, 48 em diante. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês?
pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu me empolgo com esse texto, amigos, porque Jesus estava olhando aquele homem, Natanael. Jesus estava querendo salvá-lo, mas Natanael estava com o coração duro. Natanael não dava espaço nenhum. Jesus falou: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E esse era um elogio tremendo. Mas a resposta de Natanael foi seca, foi sem graça, foi cortante. De onde que você me conhece? Como é que você vem falando algo de mim sem me conhecer? De onde você me conhece? Sabe, esses desvios são naturais do homem. A gente quer se desviar de Cristo, a gente quer se desviar de Deus. Jesus está se aproximando de nós e a gente pergunta: o que eu tenho a ver contigo? O que eu tenho a ver com a igreja? O que eu tenho a ver com religião? O que você quer comigo? De onde você me conhece? Você está querendo me bajular para tentar me ganhar como seu discípulo? Não, você vai ter que ser mais profundo comigo. E então Jesus foi mais profundo. Jesus disse: eu te vi. Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando você estava embaixo da figueira. Amigos, Jesus Cristo conhecia tão bem aquele homem. Eu fico pensando na casa de Natanael. Certamente havia a casa na frente e havia atrás um quintal. E naquele quintal havia uma figueira. E quando Natanael se sentia triste, quando Natanael precisava chorar, porque de vez em quando você sente vontade de chorar, de vez em quando você fica triste, de vez em quando você precisa de um lugar solitário para conversar com Deus, ou para conversar com você mesmo. Você precisa estar sozinho para refletir na vida, para se corrigir, para colocar as peças no lugar da sua existência. Natanael fechava a porta que dava para a rua, fechava todas as portas da sua casa, para todo mundo pensar que não tinha ninguém ali. E Natanael ia até debaixo daquela figueira. E lá debaixo daquela figueira ele refletia, lá debaixo daquela figueira ele orava, lá debaixo daquela figueira ele clamava. E Jesus viu Natanael onde ninguém via Natanael. Jesus disse: eu te vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Eu te vi. Eu quero dizer que Jesus Cristo vê você quando você está triste, quando está decepcionado, quando a sua vida está arruinada, quando você se tranca, quem sabe, no banheiro, quando você se isola de todas as pessoas. Jesus Cristo vê você. Ele viu Natanael, e quem sabe Natanael, lá na figueira, ele estava pensando: Senhor, tenha compaixão de mim. Eu sou um homem pecador. Senhor, as pessoas pensam que eu sou bom, mas eu sou mau. As pessoas pensam que eu sou justo, mas eu sou injusto. As pessoas pensam que eu estou indo para o céu, mas eu acho que eu estou indo para o inferno. Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Você se conhece bem, mas há um Deus que te conhece ainda melhor. Ele vê quando você clama, Ele vê quando você chora, Ele vê quando você pede misericórdia, Ele vê quando você tira todas as máscaras e se sente um miserável pecador. Ele te vê. Quem sabe Natanael, lá debaixo daquela figueira, ele clamava: Senhor, tem compaixão da minha família. A minha família não está bem. Penso que meus filhos podem se desviar da verdade. Senhor, tem compaixão do meu lar. Une novamente a minha família. Eu quero dizer que Deus te vê quando você sozinho começa a orar, começa a clamar e derrama o seu coração. Ele te vê quando você está sozinho. Ele te vê quando você fica indeciso quanto ao futuro, quando você não sabe o que você vai ser, quando as portas começam a se fechar para você, quando o trabalho não existe mais, quando o salário não chega no fim do mês, quando as dívidas começam a bater na porta da sua casa e você não sabe como vai trazer o sustento para sua família, quando você não sabe o que vai ser de você amanhã, Deus te vê. Quando você está embaixo dessa figueira, Ele te vê. Ou quando você está lá embaixo daquela figueira e você começa a derramar o seu coração em angústia porque tem alguém necessitado,
alguém com problema de saúde, alguém pálido na sua família, alguém já desenganado pelos médicos. Ele te vê quando você está lá. Ele conhece tudo o que vai no seu coração. Quando alguém está tão distante e você queria que estivesse perto. Quando um amor se perdeu. Quando algo precioso se desintegrou. E você chora e você clama. Jesus te vê. A história maravilhosa do chamado de Cristo Jesus é que Ele sabe cada passo que você dá na sua vida. Ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça, onde você mora e o que você sente. Natanael, diante disso, diante dessa resposta de Cristo, uma resposta simpática e profunda. Agora Natanael, que era um homem sincero, ele diz: eu sei então quem tu és. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. É muito bom quando você pode declarar para Cristo Jesus quem Ele é. Na verdade, meus amigos, a resposta de Jesus para nós sempre é de acordo com o pensamento que nós temos sobre Ele. Vejam aqueles escribas e fariseus que achavam que Jesus era um impostor, que achavam que Jesus era um mau, que achavam que Jesus era um falso profeta. Que milagre fez Jesus para qualquer um deles? Nenhum. Que bênção Jesus teve para algum deles? Nenhuma. Porque eles não abriam o coração para receber a pessoa e a bênção de Cristo Jesus. Porque eles rejeitavam a Cristo, Cristo não podia abençoá-los. Mas o que fez Jesus para aquele pobre cego Bartimeu, que não tinha mais família, que não tinha mais renda, que não tinha mais ninguém, Jesus devolveu-lhe a visão e a dignidade. O que fez Jesus para com os ricos e grandiosos que o rejeitavam? O que fez Jesus para Pilatos? Nada. O que fez Jesus para Herodes? Nada. O que fez Jesus para Anás e Caifás? Nada. Mas o que fez Jesus para Lázaro? O que fez Jesus para Pedro? O que fez Jesus para aquela prostituta, aquela mulher adúltera? Os milagres de Cristo são de acordo com a resposta que você dá a Ele e ao conceito que você tem dele. Por isso pense em quantas pessoas muito ricas que existem aqui em Joinville, ou em Santa Catarina, ou no Brasil, e pense que Jesus poderia ter se aproximado delas, e ter falado a elas, e ter chamado a elas, e ter tocado o coração delas, e ter feito delas seus discípulos. Mas porque essas coisas do mundo cegaram seus olhos, elas não aceitaram. Mas pense que Jesus olhou para você, e viu você como viu a Filipe, e viu você como viu a Natanael, e chegou perto de você e disse: segue-me. E se você hoje declara que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você hoje aceita Cristo como seu Salvador, se você hoje declara que Ele é o remidor, o perdoador de teus pecados, você hoje poderá ser salvo como foi salvo Filipe, poderá ser salvo como foi salvo Natanael, poderá andar na presença dEle e poderá ter certeza que tem uma riqueza muito maior do que a riqueza de qualquer ouro e prata desse mundo, porque Ele tem muito mais para dar para qualquer um. Filipe encontrou a Cristo, Natanael encontrou a Cristo, mas quando Natanael disse: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, a resposta de Cristo também surpreende, porque diz que o futuro será ainda melhor. Jesus disse: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você creu? Coisas maiores do que estas verás. O dia da salvação, amigos, é um dia maravilhoso, mas o futuro é melhor ainda. O dia da conversão é um dia maravilhoso, mas andar com Cristo Jesus trará bênçãos maiores ainda. Jesus te pega como uma pessoa perdida, quem sabe uma pessoa sem rumo, uma pessoa sem direção, quem sabe uma pessoa presa nos delitos e pecados, e Ele te converte um dia, isso é maravilhoso. Mas o caminho da vida é um caminho de bênçãos, é um caminho de crescimento, é um caminho de ascensão, e Deus vai fazer por você muito mais do que você imagina. Ele diz para você hoje: você creu, parabéns, mas coisas maiores do que essas você verá.
coisas mais grandiosas do que estas você verá. Coisas mais poderosas do que essas você fará. Porque você vai receber dons dos altos céus, vai receber o poder do Espírito Santo, vai avançar pela fé, e nada será impossível para você. Agora, Jesus concluiu dizendo: você verá o Filho do Homem, verá o Filho do Homem fazendo grandes coisas, vindo em glória e majestade. Mas somente contraste a frase de Natanael com a frase de Jesus. Natanael disse assim: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse: você verá o Filho do Homem. Veja, Natanael disse Filho de Deus, e Jesus disse Filho do Homem. Natanael chamou Jesus de Filho de Deus, e Jesus se auto-intitulou Filho do Homem. Sabe, não é só por humildade, não é só porque Jesus não queria se mostrar orgulhoso dizendo: eu sou o Filho de Deus, eu sou filho do homem, não, eu sou humilde, olha, fica mais tranquilo, não é tudo isso não. Na verdade, Jesus queria dizer o seguinte: como filho do homem, eu vou exercer maior influência do que como filho de Deus. Como filho do homem. Jesus Cristo gostava desse título, sabe por quê? Porque filho do homem se identifica conosco. E Jesus Cristo, conosco, ele foi muito maior do que se simplesmente ele tivesse ficado lá nos céus. Quando Jesus trocou a adoração dos anjos pela humilhação no meio dos homens, quando Jesus trocou o trono celeste pela poeira desse mundo, quando Jesus trocou de ser o Deus Todo-Poderoso para ser humilhado e crucificado até a morte, ele se tornou melhor e maior do que tudo, porque foi quando ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário que ele se tornou Deus para um homem que não tinha mais Deus, que ele conquistou a humanidade para esses que estavam completamente perdidos. Foi quando ele se tornou filho do homem, que ele se revelou no seu pleno caráter. E eu pergunto, não é isso mesmo? Eu pergunto, quando é que os anjos que nunca pecaram iriam descobrir o amor de Deus, sublime, grandioso, a não ser quando Jesus morresse na cruz do Calvário? Quando é que o homem ou os anjos poderiam compreender melhor o caráter de Deus, senão quando ele se tornasse homem e habitasse entre nós, quando ele sofresse, quando ele padecesse, quando ele morresse e quando ressuscitasse, quando o Deus soberano se tornou filho do homem, habitou entre nós, sofreu e morreu, ele se tornou mais do que nunca Deus bendito e para sempre. Mas é como filho do homem que ele te conhece. É como filho do homem que ele te chama: segue-me. É como filho do homem que ele passa por esse caminho e diz: venha comigo por esse caminho. Eu gostaria de fazer alguns apelos nessa noite. O primeiro apelo eu gostaria de fazer: quantos aqui que já conhecem a Cristo, já conhecem a verdade, como Natanael, são homens em quem não há dolo, mulheres virtuosas, desejam hoje olhar para Cristo Jesus e dizer: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, e declarar a aceitação de Cristo como Salvador e Rei? Erga a sua mão. Amém. Mas eu gostaria de fazer um outro apelo ainda. Quem é que está aqui nessa noite, que é um homem ou uma mulher que ainda não se sentiu completamente no caminho de Deus, ainda não se sentiu completamente na vereda que conduz aos céus? Ainda falta uma coisa. Como Cristo falou para aquele jovem rico: alguma coisa ainda te falta. Ainda te falta, quem sabe, passar pelo tanque do batismo. Ainda falta renascer. Ainda falta passar pelo novo nascimento, pela experiência gloriosa de mudar de rumo. Eu gostaria de dizer hoje: eu penso em um dia selar a minha salvação através do novo nascimento. Há alguém aqui nessa noite que quer erguer a sua mão dizendo: um dia eu quero passar por essa experiência também? Posso ver as mãos? Amém, Deus seja louvado. Há mais alguém que quer erguer a sua mão dizendo: um dia
Eu quero, amém, Deus seja louvado. Há mais alguém que quer erguer a mão dizendo: um dia eu quero andar por esse caminho novo e vivo que Cristo abriu para mim. Ele, como filho de Deus, é soberano, mas como filho do homem, Ele é Salvador. Ele te viu quando você estava embaixo da sua figueira. Ele te viu quando o seu coração palpitava. Ele te viu quando você buscava um rumo, quando você buscava pela verdade, quando você estava perdido em meio a tantas filosofias e clamava: Senhor, qual é o caminho certo? E Ele quer te dizer: segue-me. Há alguém mais que quer erguer a sua mão dizendo: eu quero um dia me entregar para Cristo e ser batizado? Alguém mais? Amém, Deus seja louvado. Eu gostaria de fazer uma oração nessa noite, mas nessa oração final eu quero chamar a irmã que vai louvar o nome de Cristo Jesus, que vai cantar. Nessa oração final eu gostaria que você se sentisse como Natanael que se aproximou de Cristo, e de um Cristo que conhece completamente a sua vida, de um Cristo que sabe todos os detalhes, os mínimos detalhes, mas de um Cristo que te aceita, que te ama e te perdoa. Por isso eu gostaria de, ao fazer essa oração, que você se colocasse em pé, os três que levantaram as mãos, para fazermos uma oração. Pode se colocar em pé, por favor. Além disso, eu gostaria que alguém do lado, isso já está se colocando do lado, alguém do lado, coloca a mão no ombro e diz assim: parabéns pela sua decisão, eu vou estar do seu lado. Há mais alguém que gostaria de se colocar em pé dizendo: eu quero ser batizado um dia, ser salvo, e receber o abraço de alguém para dizer: eu estou aqui do seu lado. Então eu gostaria agora, amém, Deus seja louvado. Agora eu gostaria que toda a igreja se colocasse em pé, porque nós vamos fazer uma oração, que é a oração da entrega, a oração da contrição. Algumas pessoas se colocaram em pé, o Josué já viu, e no final desse culto, após essa oração, nós vamos ter o sorteio. Mas enquanto estiver tendo o sorteio, e após o sorteio, o Josué vai passar com esses 4, 5 amigos que se colocaram em pé, para visitá-los amanhã, para fazer uma oração no seu lar, para consagrar a sua vida a Deus. Mas vamos ouvir esse hino, e enquanto for cantado, pensa na sua vida e entregue-se ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Perdão, Senhor, eu peço, não quero me esconder atrás das minhas faltas, encobrindo erros meus. Perdão, Senhor, suplico, quebrei a tua lei, feri teu coração, te entristeci, eu sei. Segura agora a minha mão, ajuda-me, Senhor, dá força para eu prosseguir e a paz do teu perdão. Perdão, Senhor, se eu errei. Perdão, Senhor. Perdão se eu deixei de olhar só para a cruz. Eu quero te entregar a alma e
errado que eu fiz por ter me afastado dos ensinos teus pra mim. Perdão, Senhor, por atos e até por intenções, por ter me aquecido no fogo das paixões. Eu sei que a tua graça jamais me deixará. O teu amor infinito me purificará. Perdão, Senhor, se eu errei. Perdão, Senhor. Perdão se eu deixei de olhar só para a cruz. Eu quero te entregar a alma e o coração. Eu quero cumprir teu querer, Jesus. Perdão, Senhor, se eu errei. Perdão, Senhor. Perdão se eu deixei de olhar só para a cruz. Eu quero te entregar a alma e o coração. Eu quero cumprir teu querer, Jesus. Eu quero cumprir teu querer, Jesus. Bondoso Deus, perdoa todas as nossas faltas, aquelas que foram intencionais e aquelas que cometemos sem ter desejado fazer. Mas perdoa-nos completamente, limpa-nos completamente, purifica-nos completamente. De maneira grandiosa, ó Deus, faz a tua obra em nós e renova a tua imagem na nossa vida, e que sejamos perdoados, completamente limpos e felizes ao andar na tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Agora pode se assentar. Nós vamos ter agora o sorteio para você que é nosso amigo, convidado, o Edlon. Cadê o Edlon? Isso, vai fazer. Isso, contigo. E após esse sorteio, nós poderemos então sair para voltarmos amanhã às 15 para as 8. Se tem algum cartãozinho mais, está certo, de quem veio depois, é isso? Tá. É para estar aqui os de ontem também, é isso? Os de ontem e de hoje. Então vamos fazer um sorteio. Josué, ajuda a gente aqui, Josué. Tira. Isso. Já está aqui dentro. Todos os nomes já estão aqui. Essa fichinha é realmente para entregar para o Josué para fazer a visita. Tira um nome aqui, Josué. Vamos ver se você é amigo deles mesmo, como você fala. Tá? Qual é? Fala pra gente, Josué. Pedro Freire Rosa. Pedro, onde está Pedro? Pedro? Ah, está ali o Pedro. Freire Rosa? Então, vem aqui para escolher seu brinde. Você ganhou. Isso, deixa aqui que ele vai escolhendo. Mais um aqui para tirar um papelzinho. Elisângela, tira aqui. Ah, olha só. Vamos lá. Joyce da Mota, está aí? Só sexta. Mais um então. Vamos lá, vamos lá. Robson Alexandre da Silva. Também não? Só sexta? Vamos continuar na Elisângela aqui, que até ela achar alguém aqui hoje. Márcia Malaquias de Jesus.
Ó, é pra ficar na família então. Mais um aqui, ó. Tira um papelzinho pra gente. Quem saiu agora foi Elon Batista. Está? Elon Batista, não? Quantos brindes nós temos mais hoje, pastor? Mais quantos? Tem mais? Tem mais? Tira um papelzinho para nós, garoto. Qual que é o nome? Cláudia Barros. Cláudia Barros também não? Você aqui. Cadê o nome? Laís Fernanda. Laís Fernanda? Não? José, você é mais amigo deles. Eu falei que você era amigo. Júnior Isaac Júnior. Já saiu, ó. Ele estava aí, mas saiu. Cláudia Z. Ontem. Pode avisar. Zeni Barros. Henrique da Silva? Não? Vai acabar. Ellen Batista? Esteve, já saiu. Todos que ganharam foram embora, não vieram. Oh, que triste. Vieram e já foram, olha só. Tá acabando. Acho que... Elisete Giovanella. Ali. Jennifer Rocha, está aí? Jennifer, agora começou a aparecer os premiados da noite. Já tem mais um aqui, Joel José Dias. Tem mais. O último sorteado dessa noite é Felipe Reis. Olha aqui. Então é isso, né? Estamos liberados até amanhã. Uma saudação. E acho que tem um chazinho lá embaixo, tem? Aproveita então.